Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai estudar as funções de Bessel de índice 1/2, tá? Então essas funções, claro, elas aparecem como soluções da equação de Bessel de índice 1/2, né? Que é essa equaçãozinha aqui, né? Equação diferencial x ao quadrado, y duas linhas, mais x, y', mais x ao quadrado menos 1/4 y igual a zero, né? Então esse menos 1/4 aqui está fazendo o papel do menos p ao quadrado, né? Então, se menos p ao quadrado é menos 1/4, isso quer dizer que p vai ser igual a 1/2. E aí a gente viu, né, que para p, né, quando p não for um inteiro, então as soluções disso daqui, né, dessa equação, são, né, a função de Bessel de índice 1/2, e a função de Bessel de índice menos 1/2, né? De índice p e de índice menos p. Então agora a gente vai estudar um pouco essas funções aqui, manipular um pouco com essas funções, porque na verdade essas funções aqui a gente consegue expressar elas em termos de funções que a gente já conhece, tá? Então a minha função jp de x, né, a função de Bessel de índice p, ela é dada por aquele somatório, né? Somatório de n igual a zero até infinito, de menos 1 na n, sobre n fatorial, a função gama, né, de n mais p mais 1, e tudo isso vezes x sobre 2 na 2n mais p, tá? Então essa daqui é a função de Bessel de índice p bem geral, né? Então aqui, como o meu p é igual a 1/2, tá? Eu vou estar olhando para esse caso aqui primeiro. Então eu tenho que j, né, a função de Bessel de índice 1/2, isso daqui é o somatório de n igual a zero até infinito, de menos 1 na n, sobre n fatorial, função gama de n mais 1/2 mais 1, e tudo isso vezes x sobre 2 na 2n mais 1/2, tá? Então agora a gente vai manipular isso daqui para tentar reescrever em termos de funções que a gente já conhece. Então a primeira coisa que eu vou fazer é olhar para esse gama aqui, né? A função gama de n mais 1/2 mais 1, tá? O que vai ser essa coisa aqui? Bom, a gente viu que a função gama, ela tem uma propriedadezinha muito especial, né, que é gama de x mais 1. Isso é a mesma coisa que x gama de x, né, para qualquer valor de x, claro, x positivo, né, se a gente está pensando né, definindo a função gama para valores positivos de x, então a gente tem essa propriedade aqui. Então, se eu olhar para cá, né, eu vou tentar aplicar essa propriedade aqui. Bom, isso daqui vai ser aqui, né, eu tenho n mais 1/2 mais 1, então é como se o meu n mais 1/2 fosse o x aqui. Então, isso daqui vai ficar simplesmente n mais 1/2 vezes gama de n mais 1/2, né? Agora, se eu olhar para esse carinha aqui, eu consigo reescrever ele como sendo n mais 1/2, né, vezes gama. Então, esse carinha aqui é a mesma coisa que n menos 1/2 mais 1. Né? Se eu fizer as continhas, dá na mesma coisa. E aqui, de novo, eu vou aplicar essa propriedade. Né? Aqui eu tenho o meu x, então x mais 1. Então, isso vai ficar x, que é n menos 1/2, vezes gama de x. Tá? Aqui de novo, né, esse n menos 1/2 aqui, eu consigo escrever ele como n menos 3/2 mais 1. Tá? E aí de novo, isso daqui vai ser igual a n mais 1/2, n menos 1/2. Agora esse carinha aqui está fazendo o papel do meu x, então isso vai ficar n menos 3/2 gama de n menos 3/2, tá? Então, eu vou continuar fazendo isso, né, até eu chegar ao ponto em que aqui eu vou ter 1/2.
Então, continuando esse processo, né, eu vou ter então o produto n menos 1 meio, n mais 1 meio, n menos 1 meio, n menos 3 meios, até... então aqui eu vou chegar a um ponto em que eu vou ter 1 meio, né, e gama de 1 meio, tá? Então agora, né, bom, esse gama de 1 meio a gente já viu que é raiz de π, né? Gama de 1 meio é raiz de π. E agora, o que vai ser toda essa coisa aqui? Bom, isso daqui, da mesma forma, eu posso colocar tudo sobre o mesmo denominador aqui. Então, isso daqui vai ficar 2n mais 1 sobre 2, né? 2n menos 1 sobre 2, 2n menos 3 sobre 2, assim por diante. Até, claro, aqui eu vou ter 3 meios, depois 1 meio e vezes esse raiz de π, né? Então, isso daqui, né, só reescrevendo aqui embaixo, isso daqui vai ser raiz de π vezes, aqui em cima eu vou ter o produto dos números ímpares até 2n mais 1, então 1 vezes 3 vezes 5 até 2n menos 1, 2n mais 1, e embaixo disso eu vou ter aqui 2 elevado na... Então, como é que eu vou encontrar o número de carinhas aqui? Bom, né, os números ímpares de 2... os números ímpares até 2n mais 1 é n mais 1. Né? Então, eu vou ter aqui n mais 1. Tá? Então, agora eu vou fazer mais uma manipulação, que é a seguinte. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 vezes 4 vezes 6 até 2n. Tá? Então, multiplicando em cima e embaixo por esse valor aqui. Tá? Porque aí, quando eu faço isso, né, o que eu vou ter? Aqui em cima eu vou ter 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, até 2n mais 1. E isso é justamente o fatorial de 2n mais 1. Tá? E embaixo, o que eu vou ter? Bom, eu tenho esse 2 na n mais 1, vezes isso daqui. Só que isso daqui, se eu colocar um 2 em evidência, né, em cada um desses termos aqui, eu vou ter 2 na n, né, essa coisa aqui, é a mesma coisa que 2 na n vezes 1 vezes 2 vezes 3 até n. Né, ou seja, isso é 2 na 2n mais 1, né, que é isso daqui vezes isso, e vezes n fatorial. Tá? Então, gama, né, de n mais 1 meio mais 1 é essa coisinha aqui. Então, agora, se eu voltar aqui para a minha expressão de j, né, função de Bessel de índice 1 meio, isso é, deixa só eu copiar isso daqui de novo. Então, é isso daqui. Então, isso daqui é o somatório de n igual a 0 até infinito. De menos 1 na n, né, essa coisinha aqui, dividido por n fatorial. E dividido por essa coisa aqui, então vai ser dividido por tudo isso. E aí, eu vou inverter, então, né, vai ficar vezes 2 na 2n mais 1, vezes n fatorial, dividido por raiz de π, vezes 2 n mais 1 fatorial e vezes esse x sobre 2 nesse expoente aqui, que eu vou colocar como x na 2n mais 1 meio, dividido por 2 na 2n mais 1 meio. Tá? Então, né, substituindo o valor de gama, né, fica esse somatório aqui. Tá? Então, agora aqui, como é que a gente vai simplificar? Bom, aqui eu tenho 2 na 2n mais 1, dividido por 2 na 2n mais 1 meio. Né?
Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 na 2n vezes 2, e aqui 2 na 2n vezes raiz de 2, né? 2 na 1/2 é raiz de 2. Então, aqui vai cancelar, vai ficar só 2 sobre raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 2. Então, isso daqui vai ser igual a, bom, isso daqui, né? Isso dividido por isso vai ficar simplesmente raiz de 2. Com esse raiz de π aqui é constante, eu vou tirar lá para fora. Então, 2, né, raiz de 2 sobre π, vezes somatório de n igual a 0 até infinito, de menos 1 na n, vezes esse n fatorial também vai cancelar, né? Aqui eu tenho x na 2n mais 1/2. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa expressão em cima e embaixo por raiz de x. Tá? Porque aí, quando eu fizer essa multiplicação aqui, né, x na 2n mais 1/2 vezes raiz de x, vai ficar simplesmente x na 2n mais 1. Tá? E esse raiz de x aqui, como ele é constante, né, em relação a n, eu vou tirar ele para fora. Então, deixa eu fazer isso depois, né? Deixa eu colocar ele aqui primeiro. E o que a gente vai ter aqui embaixo? Esse raiz de π eu já tirei. Eu vou ter só 2n mais 1 fatorial, né? Então, agora sim, isso daqui é raiz de 2 sobre π vezes x, né? Tirando esse raiz de x para fora, vezes o somatório de n igual a 0 até infinito, de menos 1 na n, x na 2n mais 1, dividido por 2n mais 1 fatorial. E aí, se vocês se lembrarem lá do cálculo 2, essa minha série aqui é a série de Maclaurin da função seno de x, né? Expansão de seno de x é em torno de x igual a 0. Então, isso daqui é simplesmente seno de x. Ou seja, né, essa minha função aqui, ela é a raiz de 2 sobre πx vezes seno de x, tá? Ou ainda, né, isso é raiz de 2 sobre π vezes seno de x sobre raiz de x. Tá? Então, a gente consegue escrever essa função aqui, na função de Bessel de índice 1/2, em termos de funções que a gente já conhece lá do cálculo. Tá? E se vocês fizerem a mesma coisa para a função de Bessel de índice menos 1/2, tá? Nas mesmas continhas bem análogas, vocês vão chegar aqui, essa função aqui, então vai ser a raiz de 2 sobre π vezes cosseno de x sobre raiz de x. Tá? Então, também a gente consegue escrever em termos de funções que a gente conhece. E, claro, a gente pode também calcular o Wronskiano dessas duas funções aqui e ver, né, que de fato ele é diferente de zero. Então, essas duas funções formam um conjunto fundamental de soluções. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês é o gráfico dessas duas funções. Tá? Então, eu tenho aqui o gráfico dessas duas funções, né? Aqui, função de Bessel de índice 1/2, né? Tá aqui, então, em laranja. Claro, definindo para x positivo, porque eu tenho esse raiz de x aqui embaixo, né? E aqui a função de Bessel de índice menos 1/2, né? Que é essa coisa aqui. Tá? Então, outra coisa que a gente pode notar é que essa função aqui, né, a função de índice 1/2, ela é uma função ímpar. Né? Se eu expandir isso daqui para x negativo também, né, colocando um módulo aqui embaixo na raiz, essa daqui vai ser uma função ímpar e essa daqui vai ser uma função par. Tá? Então, essas são as funções de Bessel de índice 1/2 e menos 1/2.